Olá, povão, tudo bem? Eu repostei uma postagem, né, uma notícia do UOL sobre 3 irmãos que morreram com poucos dias de diferença, todos de Covid, e todos tinham se recusado a se vacinar. E aí ainda está havendo, na verdade, toda uma discussão no feed em relação a essa questão, várias pessoas colocando várias questões em relação a isso, em relação à exposição, que, óbvio, não fui eu, né? É uma exposição de um jornal grande, né? Vários, na verdade, publicaram essa notícia. E uma outra discussão sobre as mortes de pessoas que morreram mesmo vacinadas. E aí, o que eu sinto de uma parte das pessoas que tem uma clareza sobre a importância da vacina? Uma atitude também muito arrogante, muito elitista em relação a essas outras pessoas que não entendem por que está se divulgando esses casos de pessoas que morreram com vacina e não dos outros. Por que não? Então parece que o indivíduo tem a obrigação de saber, principalmente num país tão problemático em termos de educação quanto no Brasil, né? Tem muitas pessoas que têm uma formação educacional muito precária, mesmo pessoas que estudaram. Então é muito importante que haja uma atitude diferente na minha interpretação, uma atitude mais educacional, uma atitude de explicação. Então aqui eu quero explicar, eu quero oferecer uma base para que haja uma explicação consistente, sustentável. Por que a gente está divulgando esses casos? E por que não se está acentuando os casos das pessoas que morreram mesmo com vacina? Embora elas muitas vezes sejam noticiadas, sim. Veja aí o caso, por exemplo, do Tarcísio Meira. Aliás, muitas dessas pessoas que se comportam de maneira tão arrogante com essa parte da população que não entende, que não tem essa preparação, digamos assim, intelectual para entender essa relação entre vacinados, não vacinados e os óbitos, se comporta assim não porque também seja muito comprometido com a ciência, mas está fazendo um discurso conforme o seu político que gosta. Porque muitos deles fazem discurso anticientífico e muitas vezes em outras áreas, fora da vacina. Por exemplo, no campo da educação, em outros campos da saúde. Por exemplo, a pessoa vem aqui, fica aí desdenhando das pessoas que não estão entendendo o processo e daqui a pouco fica fazendo propaganda dos PICs, né, das práticas integrativas de saúde, ou seja, práticas que não têm evidência, né? Esse é o resumo, com dinheiro público. Mas, enfim, eu só quero apontar que a relação não tem que ser uma relação de imposição, de humilhação, nada disso. A gente tem que ter uma certa consistência na discussão para poder explicar qual é a diferença entre esses dois públicos e por que a gente está acentuando as pessoas que estão morrendo sem vacina. Então fica aí para a gente conversar. É isso aí, então vamos lá, em primeiro lugar. Deixa eu mostrar aqui a reportagem para vocês. Essa aqui, tá? São 3 irmãos que morreram. Vocês podem ver, eram pessoas jovens, não eram pessoas idosas, né? Mas mesmo assim, eles já tinham há algum tempo a possibilidade de se vacinarem. A cobertura vacinal já está disponível para eles há muito tempo. Houve, inclusive, uma busca ativa na cidade, nos lugares em que eles moravam, nas casas, e eles se recusaram a se vacinarem, né? E eles faleceram com uma margem de tempo muito rápida. Um morreu, o outro morreu, e o outro morreu bem rapidamente. Foi uma tragédia, de fato. E entre as discussões que estavam colocadas no feed, né, estava dizendo, mas às vezes é um perfil genético. Não, os pais deles, inclusive, de 81 e 86 anos, também pegaram Covid e não morreram. Sabe por quê? Porque eles estavam vacinados, né? A vacina tem uma cobertura muito, muito, muito boa. Isso é bastante relevante nesses casos, né? Pois bem, mas vamos lá, vamos conversar sobre esse caso e discutir um pouco de qual é o sentido, né, da gente divulgar esses casos de pessoas que não se vacinaram, que se recusaram a se vacinar. Bom, existe uma questão que é o risco relativo. O risco é sempre uma questão relativa, né? Tem a ver com uma certa
probabilidade. Então, a primeira grande coisa, quem defende ciência de verdade não está dizendo tome vacina e fica lá à vontade, tira a máscara e vai para a aglomeração. Todo mundo que trabalha com ciência de verdade, que defende ciência de verdade, está dizendo, olha, tome a vacina e continue de maneira responsável. Use a máscara, evite aglomeração, né, faça o seu papel evitando, né, todos esses processos, porque ainda não estamos seguros. Nós temos uma caminhada muito grande aí pela frente, tá? Então, isso é todo mundo que trabalha com ciência. Quem está fazendo um discurso diferente são as pessoas que não entenderam para que é que serve a vacina, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem qual que é a grande questão, né? Eu vou mostrar um gráfico para vocês da relação entre pessoas vacinadas e não vacinadas que estão sendo internadas, contraindo a doença e morrendo, tá? Nesse caso aqui, é uma questão só dos mais velhos. Mas eu poderia pegar outros gráficos, porque tem um trabalho muito grande para pegar esses gráficos. Eu achei esse aqui bem exemplificativo, tá? Bom, o que está em verde são as pessoas que se curaram. Ou seja, elas tiveram a doença, elas tiveram a Covid-19, mas elas melhoraram, certo? E aqui, o que está em vermelho são as pessoas que morreram. Tudo que está em vermelho são as pessoas que tiveram a doença e, infelizmente, vieram a óbito, certo? Essas pessoas daqui de cima são as pessoas que se vacinaram, certo? Bom, aqui é especificamente da Coronavac, mas existem várias outras dados e são bastante semelhantes entre todas as vacinas, tá? Na verdade, até as outras são até um pouco mais efetivas do que essa. E embaixo são as pessoas que não tomaram vacina ou que tomaram, mas de uma maneira incompleta, certo? Bom, se você olha as pessoas aqui de cima, as que tomaram a vacinação completa, isso aqui é sempre quando passou de 28 dias, que é quando completa a imunização, tá? Você vai ver que tem pessoas aqui que morreram. Ó, tá em vermelho, elas morreram, né? Isso aqui é a semana de início dos sintomas. Elas morreram. Tomaram vacina e ainda assim morreram. É o caso do Tarcísio Meira, por exemplo. Ele tomou a vacina e ainda assim ele morreu. Não foi só ele, existem outras pessoas também que isso aconteceu. Porque a vacina não foi suficiente, porque a vacina não produziu a imunidade, porque a pessoa também tinha outras comorbidades que dificultaram esse processo, por inúmeros motivos. Mas veja o percentual, mesmo se eu pegando aqui a vacina que é menos efetiva. Vocês podem pegar esses dados aqui no site epidemiologista.org, tá? Lá tem muitos dados já bem trabalhados. Então, olha o percentual, é muito pequeno. Ou seja, se você tomou a vacina, isso não é garantia de que você não vai adoecer e não é garantia de que você não vai morrer, certo? Portanto, se você se vacinar, a probabilidade de você morrer é muito mais baixa. De você ficar doente é muito mais baixa. E se você se vacinar e evitar aglomeração, aí então é muito, muito mais baixa. Tá? Agora, quem não toma vacina tem uma probabilidade muito mais alta. Olha aqui, a probabilidade de morrer é muito maior do que a de sobreviver à doença nessa faixa de idade. Então, a probabilidade de você morrer é muito alta, de você ficar mal é muito alta, se você ser entubado é muito alta. Embora também exista a possibilidade de que você sequer sinta os sintomas, mesmo não estando vacinado. Ainda é uma doença muito nova, sobre a qual a gente sabe muito pouca coisa. Mas eu quero fazer duas comparações aqui para vocês, que são muito mais, digamos assim, muito mais fáceis talvez a gente entender, porque tem muito a ver com o nosso dia a dia. Você está andando de carro.
certo? Como é que você faz para andar de carro de uma maneira segura? Se você andar mais lentamente dentro dos limites de velocidade, você tem menor probabilidade de morrer do que se você andar acima desse limite. Você pode morrer andando bem devagarinho? Pode. Você pode, porque você pode bater em algum lugar, você pode despencar de algum lugar, porque alguém pode vir rápido e bater em você, né? Alguém que se descontrolou. Então, existe a probabilidade de você morrer mesmo estando devagar? Existe. Mas se você estiver muito rápido, você concorda que é mais provável que você sofra um acidente e que esse acidente seja fatal, não é? Ou que você tenha alguma fratura muito séria. Bom, então uma variável é se você está rápido, se você está lentamente. Vamos fazer uma comparação com a Covid? Se você está aglomerando ou se você não está aglomerando. É uma variável. Agora, tem outra variável muito importante que é o cinto de segurança. Se você estiver com cinto de segurança, isso diminui as mortes em 45% na frente, nos bancos da frente, e 75% nos bancos de trás. Ou seja, se você tiver com cinto de segurança, você pode morrer? Pode. Mas se você tiver sem cinto de segurança e tiver um acidente, a probabilidade de você morrer é muito maior. Mas é muito maior. Então, que sentido faz a gente ficar publicando um monte de notícia assim? Pessoas usam cinto de segurança e morrem no trânsito. Sendo que é um fenômeno de muito menor proporção. Ele é muito mais raro do que o de uma pessoa que está andando sem cinto que morre, que está acima da velocidade e morre. Imagina um monte de notícia todo dia. Famílias com cinto de segurança andando a 40 por hora e morre. Dá a impressão de que é um fenômeno super popular. E não é. Pode acontecer? Pode. Mas ele é muito mais improvável. E além disso, tem uma outra questão. O que essa família podia fazer? Se ela está andando dentro do limite de velocidade, está com o cinto de segurança tudo certinho, então ela está fazendo todo o necessário, todo o que para a sociedade é importante. E a mesma coisa em relação à vacina. Se o indivíduo não está aglomerando, se ele não está, não fugiu da cobertura vacinal, ele se vacinou, o que esse indivíduo poderia fazer a mais? Né? Não teria uma outra coisa. Mas isso pode acontecer, infelizmente, porque nós estamos numa pandemia. Agora, se o indivíduo aglomerar, se ele não tivesse vacinado, aí a probabilidade é muito maior. Muito maior. Aí, de fato, é uma coisa muito séria. Né? Quando uma pessoa não se vacina, gente, presta atenção. Isso é muito importante. Ela está colocando em risco a sua família. Essas pessoas colocaram em risco os seus pais, de 81 e de 86 anos. Eu não conheço esse caso concreto, mas na maior parte das vezes é por fanatismo político. É por fanatismo político. O que é, cara, você colocar os seus pais em risco por fanatismo político? Que coisa grave, que coisa absurda, que coisa terrivelmente absurda. Seus pais idosos por fanatismo político. Eu digo mais, você põe em risco não é só eles não, você põe em risco seus amigos. Você põe em risco aquelas pessoas que não podem tomar vacina porque são imunossuprimidos ou imunodeprimidos por vários motivos, porque estão tomando quimioterapia, radioterapia, ou porque fizeram transplante de órgãos, ou porque têm alergia a algum componente da vacina. Vou dizer mais, as pessoas que não se vacinam estão colocando em risco a humanidade inteira. Por quê? Porque à medida que o vírus tem um ambiente, um organismo para se multiplicar, ali pode surgir uma variação em cada organismo, cada pessoa pode ser o hospedeiro de uma variação que vai escapar das vacinas que estão aí. E aí a gente dá um reboot na pandemia. A gente volta a estaca zero. Voltamos à estaca zero. Voltou uma nova. Se tiver uma nova cepa que escapa da cobertura vacinal, voltamos à escapa zero. Volta lockdown no mundo inteiro de novo e agora vamos começar a elaborar uma outra vacina. Vocês já imaginaram isso? Cada pessoa que é um antivacina é, em potencial, alguém que está colocando a humanidade em risco.
Então isso é muito grave. E eu acho que a gente tem que atacar firmemente essa postura, tem que atacar firmemente os charlatões, os picaretas, os bandidos que estão disseminando essas coisas, mas não as pessoas de verdade que, por falta de escolaridade, às vezes até tem escolaridade, mas tem uma formação fraca, que não tiveram acesso a um processo de educacional que permitisse entender esta relação probabilística, né? Não conseguindo entender essa relação. Né? Por que, que com a vacina é muito mais seguro? É como dizer assim, imagina, vou dar um exemplo aqui do Andy Warhol, que era um artista, né? Ele foi fazer uma cirurgia de vesícula biliar, depois eles erraram a prescrição e deram muito soro para ele e ele morreu. Ele morreu de erro médico. Aí alguém pode dizer assim, sim, mas ninguém fala da pessoa que morreu lá de infecção. Não, fala, mas compreenda que se tiver erro médico, é muito mais provável de morrer do que por infecção. A gente também tem que falar das outras pessoas que morrem de infecção no hospital. Por isso que o hospital tem que ter uma série de medidas de segurança. E se eles não tiverem essas medidas de segurança, é mais provável que morra sem as medidas de segurança do que com as medidas de segurança. Mas nunca é impossível eliminar qualquer tipo de possibilidade, de risco. Então, mas a gente tem que fazer o máximo que a gente sabe fazer, que a ciência nos permitiu fazer. E a vacina está nesse cenário. Então, se vacine, divulgue a vacina e, se possível, não aglomere o máximo de distanciamento possível. É claro que todo mundo tem contexto de vida que às vezes dificulta, mas o máximo. Você só não precisa ficar distante do like aqui no vídeo, você pode dar o seu like aqui e pode compartilhar o vídeo. Você não pode ir lá aglomerar com os amigos, mas nos grupos você pode mandar o vídeo e ajudar a gente a disseminar esse conhecimento um pouco melhor, probabilístico, para chegar para todo mundo sobre a importância da cobertura vacinal. Tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau.